Neemias capítulo 1, verso 4. Aleluia, estamos juntos? Amém? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amado Espírito, o que nos faz agrupar é a pessoa de Jesus, para estarmos aqui nessa noite, colocando a nossa vida nesse tempo. Senhor, nós não queremos estar aqui por uma obrigação, estar aqui porque a nossa consciência não vai ficar pesada. Nós queremos estar aqui para cultuar o Senhor. Nós queremos estar aqui a render ao único Deus toda glória, todo louvor e toda exaltação. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar de adoração e de quebrantamento e nos humilharmos diante do Senhor, para reconhecermos que tudo vem do Senhor, que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento, que a graça, a vida do Senhor em nós é que traz as restaurações na nossa vida. Amada igreja, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós começamos, na verdade, essa mensagem semana passada. Nós falamos sobre Neemias, um homem incendiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vimos que Neemias, ele trabalhava, ele era copeiro, ele era escravo do rei Artaxerxes. E Neemias era um homem que tinha uma vida boa no palácio, porque ele era o homem de confiança do rei. E nós vimos que ele estava ali naquele palácio, fora de Jerusalém, porque o seu povo, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus levou eles primeiro para o Monte Sinai, para que pudessem adorar ao Senhor. A primeira coisa que Deus, quando tirou o povo, a proposta para o faraó era: deixe meu povo ir para adorar. Repita comigo: deixe o meu povo ir para adorar. Então a proposta, o decreto, a ordem que Deus liberou era que aquele povo escravo fosse para o deserto adorar. Então a primeira coisa que Deus queria estabelecer na mentalidade daquele povo escravo é que eles tinham um Deus para adorar e que Ele queria ter relacionamento com eles. Então esse foi o desafio desse povo, aprender a adorar. E dentre as leis estabelecidas, o Senhor falou assim: olha, a primeira coisa, adorarás somente ao Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O Senhor, Ele é o único Deus. Então, o que o Senhor tinha falado para aquele povo, falou: olha, eu não vou aceitar dividir vocês com ninguém. Eu sou o único Deus que deve ser adorado. E o Senhor foi ensinando eles naquele povo do deserto, ao povo, ele foi sendo estabelecido, aquele povo, a mentalidade do Senhor neles. Deus deu a terra prometida, foi um tempo muito bom, deu reis bons, reis maus, enfim. Chegou um tempo que Deus levantava profetas e falava assim: olha, está errado, vocês estão pecando. E o povo ia no templo, voltava no templo, e os profetas eram do templo, eram os senhores do templo, que cuidavam do templo. E os profetas, alguns sacerdotes ali falavam: não está certo. Os profetas que estão falando que Deus vai corrigir a nação é mentiroso. E começou aquela guerra. Mas tinha aqueles falsos profetas que falavam assim: filho meu, filha amada, você está certinho. Toda a vida o povo gostou de profeta, nem que seja falso. O povo gosta mais de profeta que fala que está tudo bem, que Deus é um Deus de amor, jamais Ele vai trazer juízo, porque Ele é um Deus de amor. Quem que já ouviu falar? Os nossos pecados não nos vai separar, porque Ele nos ama. Ele é um Deus que ama tudo, Ele ama a diversidade, Ele ama tudo. Ele ama, mas aceitar não. Aceitar é diferente.
esse Deus de amor, Ele não aceita uma adoração de qualquer jeito. E isso tudo a gente volta lá no Gênesis. Quando a gente fala essa expressão Gênesis, quer dizer que tudo tem um início. Quando o Senhor escolheu aquele povo, falou com eles: eu sou o único Deus, eu não aceito. Se vocês não me obedecerem, eu vou mandar outras nações para disciplinar vocês. Eu vou mexer na natureza para disciplinar vocês. Será que isso está se repetindo? Deus, quando Ele quer disciplinar a igreja, Ele trabalha com a igreja, com os governos e trabalha com a natureza, para que o povo entenda, quebranta seu coração e volte para Ele. E foi desse jeito, só que o povo não se quebrantou. Enfim, eles foram levados escravos. Ficou 70 anos escravos para lá. E terminou 70 anos, o Senhor tocou os reis e foi liberando a leva do povo. E Neemias foi um que escolheu ficar com o rei, ficou lá. Só que um belo dia, ele vai conversar com o irmão dele que vem lá de Jerusalém e fala: como que está o povo? O povo está na vergonha, está no desprezo. O povo estão com os muros quebrados da cidade, as portas queimadas. O povo está na miséria. Fala que esse homem, ele vai para um lugar, eu assentei e chorei, e lamentei, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é um modelo de intercessão. O modelo de intercessão, ele não fica chorando em cima das pessoas ou sangrando em cima das pessoas. O modelo de intercessão vai para diante de Deus. E é que esse homem, incendiado pelo coração de Deus, pela missão de Deus, pelas aflições de Deus, ele começa a chorar para um povo que ele nem conhecia, por um lugar que ele nunca tinha ido. Querido, eu entendo assim. Nós estamos, e a gente tem que perceber os sinais. O Espírito, quando ele fala num lugar, ele fala num monte de lugar. Tem tantos hinos que tem falado sobre fogo de altar. Se você for olhar tantos hinos, levando tantas pessoas para cantar sobre isso, para falar sobre isso, porque Deus está trazendo isso para a igreja, queimar por Ele, pela pessoa dEle, queimar para ter o coração dEle, para ter o desejo dEle, para que os planos deles aconteçam, para que o nosso coração, ele seja queimado e os falsos amores queimados. O que é falsos amores, pastora? Tudo aquilo que nos tira da presença são falsos amores. São coisas que passam do limite. São coisas que ocupam o lugar de Deus. Quando nós falamos sobre idolatria, nós estamos falando não é somente de uma imagem. Nós estamos falando de um modelo de vida, um comportamento de vida. Quando eu coloco uma pessoa como centro da minha vida, quando eu coloco um cantor como centro da minha vida, quando eu coloco uma música, quando eu coloco um seriado, alguma coisa no lugar de Deus que o meu coração queima. Como que eu sei que o meu coração queima pelo Senhor? Quando eu ouço a palavra, eu tenho vontade de ouvir mais. Quando eu canto as músicas do Senhor, eu quero cantar mais. Aí eu vou percebendo que o meu coração está queimando pelo Senhor. Como que eu percebo que o meu coração começa a esfriar? Quando eu não tenho prazer de ouvir uma palavra, de ler a palavra, de orar, de cantar. Quando eu tenho mais prazer de ouvir outras coisas, ver outras coisas. Aí eu preciso entender os processos para que eu não saia da presença. E aqui aquele povo estava na miséria, estava no desprezo, porque o coração daquele povo deixou de queimar pelo único Deus. O coração daquele povo começou a queimar pelos povos ao redor deles, pelas culturas ao redor deles, e começou a apenas ter uma vestimenta religiosa. Aí entrou o espírito religioso, faço tudo que o ritual manda fazer, mas acabou aquilo, acabou minha obrigação, e o meu coração
ele não é comprometido com o coração de Jesus. O meu coração, quando ninguém está vendo, é um coração que é corrupto, que é vaidoso, que é idólatra, que é mentiroso. Aí o Senhor, Ele traz esse novo derramar para falar a respeito de corações queimando. Essa semana, conversei com uma mocinha de 14, 15 anos. Ela estava me contando como que ela estava e tudo. E ela falou assim, olha, eu fui chamada na sala da direção. Eu falei, mas por quê? Porque eu estava falando de Jesus dentro da sala. Aí os professores e os alunos, os professores foram lá e reclamaram de mim, que eu estava importunando os alunos por falar de Jesus, por falar de Deus. Eu fui chamada e foi pedido a mim que eu parasse de falar de Jesus. Ela foi, vocês querem que eu fale sobre o quê? Eu vou continuar falando de Jesus, vocês podem até me expulsar, mas eu vou continuar falando de Jesus. Aí ela disse que foi na sala, a professora que tinha levado representação dos outros professores, ela perguntou, ela falou, aí ela disse que perguntou para os colegas, gente, eu fui para a secretaria porque eu estou incomodando vocês por falar de Jesus. Eu estou incomodando vocês? Aí os meninos, não, a gente até gosta. A gente gosta até de ouvir quando você incomoda a gente. Então, quer dizer, né, o coração da gente precisa queimar. Você sabe por quê? Quando o seu coração queimar por Jesus, você vai começar a incomodar as pessoas. As pessoas vão ficar incomodadas com a sua luz. Isso não quer dizer de ser um crente chato. Um crente chato é aquele que fica toda hora enchendo o saco dos outros, manda todo mundo para o inferno, e a sua própria vida não há uma mudança sequer. Até hoje fala palavrão, até hoje fala palavrão, mente, compra, não paga. Querido, hoje a nossa maior pregação é a nossa vida reta diante de Deus. Errar, a gente erra e pede perdão e conserta. Mas a gente tem um padrão pecaminoso. O Senhor quer alinhar o nosso coração e para isso Ele vai queimar o nosso coração por Ele. Porque quando Ele queimar, nós vamos falar, não, eu estou incomodado, eu não quero viver isso mais. Eu quero ter uma vida transformada pelo Senhor. Aí vai ser como o Espírito vai derramando, vai falando no seu coração. E aí você vai se fortalecendo. Aqui não foi diferente. Aqui Neemias, ele pegou a causa daquele povo que ele não conhecia. Ele foi até o rei para pedir o rei para poder ir para lá. Deus quebrantou o coração do rei, permitiu que ele voltasse para lá. Que ele fosse e ainda falou, rei, me dá cartas. Eu preciso de madeira, eu preciso de um exército. E o rei concedeu-lhe o que havia pedido. E ele fala, porque segundo a boa mão de Deus sobre mim. E esse homem, ele foi. Quando os inimigos ficaram sabendo. Querido, Jerusalém é como se fosse esse quadrado aqui. Norte, sul, leste, oeste. Tinha inimigos ao redor. Tinha um cativeiro, eles estavam pressionados ali. Aí fala que se levantaram os inimigos. São 3 inimigos que se levantaram. Sambalate, Tobia, Gésem, e tem mais um ainda que se levantaram, que eu não anotei aqui. Mas ele foi rodeado por esses homens que iraram quando eles ficaram sabendo que Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém. E os muros para nós, o que significa? Sabe o que os muros para nós significa? Significa princípios. Repita, princípios. Quando os princípios nossos são quebrados, a negociar fica mais fácil. Quando as portas falam de locais aonde que eu negociei princípios. Nós temos que ter princípios morais, princípios sociais. É necessário que eu tenha princípios.
E esses princípios precisam ser norteados, ou seja, guiados pelo que a palavra de Deus diz. O prumo divino é a palavra. O prumo divino não é a voz de um povo. Porque a mesma voz que queria coroar Jesus quando entrou, foi a mesma voz que gritou, crucifica-o. Então, nós precisamos ser norteados pelos princípios. E quando isso acontece, às vezes até dentro da própria família, começa a falar assim, não, mas você ficou chato. Porque aquele que bebia não está bebendo mais. Mas você ficou chato. Às vezes os colegas de serviço, que eram aqueles que apoiavam, que ficavam junto, não quer saber de você mais. A sua família começa a não querer saber de você mais. Então você começa a ser rodeado por pessoas que muitas vezes não querem que você tenha esse compromisso real com Jesus. Querido, hoje não é somente vir à igreja, é ser uma igreja dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos. Antes era assim, nossa, foi para a igreja, era aquele cúmulo do absurdo. Hoje, às vezes, as pessoas vêm na igreja e continuam fazendo as mesmas coisas. Só muda o nome. Hoje eu sou evangélico. Mas não muda por que eu preciso que o meu coração se incendeie? Para que venha incendiar tudo que é palha, tudo que é feno, tudo aquilo que ocupa lugar no meu coração e vai roubando o meu coração de estar com o Senhor. A palavra, ela é semeada e antes de chegar na terra, ela se perde. Ela se perde. Alguns é tão raso o solo, no pedregulho, que começa a ter raiz, gostar do evangelho, mas vem o sol, vem a dificuldade, morre. Alguns semeia, o chão está tão duro, o coração está tão duro, que não brota, vem as aves do céu e come. Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa ser incendiado para que a palavra comece a limpar o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Isso é bom, querido. Quanto mais a gente limpa o coração, mais feliz com Jesus a gente fica. Quanto mais o seu coração é tirado daquilo que está entulhando, a fonte da água jorrar, porque a palavra de Deus fala que do seu interior fluirão rios. Por que o nosso coração não flui rios? Por que dentro de nós não flui rios? Porque tem pedras que impedem que essa água flua. O que água é essa? É o Espírito Santo. Que pedra é essa? Pode ser falta de perdão, pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser outros amores. Por isso, o meu clamor, o nosso clamor precisa de Deus. Encha-me com teu fogo, queima-me. Queima-me, Jesus, vem com teu fogo. E Sambalate, Tobias e esse Gésem começou a planejar. A primeira coisa que eles fizeram, eles começaram a zombar. Repita comigo, zombar. Todo homem, toda mulher incendiada pelo Espírito Santo começa a receber zombaria das outras pessoas. Você já viu que às vezes as pessoas visitam a igreja, vê os irmãos falando em línguas e depois eles começam a brincar de falar em línguas também? Aquele negócio que vocês fazem lá na igreja, eles nem sabem, começa a zombar, começa a brincar. E às vezes os crentes entristecem, ficam com vergonha e encolhe. Eu quero que você se aposse da palavra que está escrita em Pedro, que fala assim, olha, alegrai-vos, quando for motivo de zombaria. Alegrai-vos por você passar por tribulação. Alegrai-vos de serem humilhados pelo nome de Jesus. Alegrai-vos que não é você, é o nome de Jesus. E quem resolve essa pendência não é seu coração. Quem resolve essa pendência é o Espírito Santo de Deus. A gente só fala assim, ó. É com o Senhor aí, Jesus. Quem é que já brigou na escola? E quem teve irmão para proteger? Primo. É assim que a gente faz. A gente vai nessa guerra,
né, que a nossa vida cristã, viver Jesus. Gente, viver Jesus, você precisa de toda a força que tem em você. Por isso que ele fala, você precisa me amar com todas as suas forças. Porque viver o evangelho, você precisa focar muita força para viver o evangelho. Mas eu preciso entender que eu também tenho um irmãozão forte. Fala que Jesus é o primeiro filho, que nós somos filhos também de Deus. Então, Jesus, além de ser o nosso Deus, também é o nosso irmão. Eu não sei se você já foi em briga e chamou seu irmão para ir lá brigar para você. Já foi, gente? Os mais velhos têm essa lembrança. Os mais novos não têm esse negócio de brigar. Quer dizer, Nutella. Então, eles não sabem o que é isso mais. Eles é Nutella, eles não sabem. É igual frango de granja. Os que sabem lutar, sabem demais. Até é ruim. Mas os que não sabem lutar é nada. Né? Mas a gente que foi criado com o pé na terra, o que a gente sabia muito e não tinha. A gente brigava com o outro, não rasgava, nem levava a arma, nem levava fulano de tal para matar o outro, não. A gente ia, batia um no outro, rasgava, unhava um outro e depois fazia as pazes. Né? Brigava e fazia as pazes. E quando você apanhava, não dava conta do recado, chamava seu irmão, você chegava assim. Oxente, eu brigava, era brigona demais, gente. Uma grilinha petitinha, mas eu brigava. Então, pulava e vinham meus outros. Eu sou caçula, tinha mais 3 para brigar e defender. Né, para ir lá cortar eles no couro. Então, a gente tinha até guerra de família contra família, que antigamente o povo não tinha só um filho. Né, eles tinham uma renca, eles tinham uma tribo. Lá em casa tinha uma tribo, o vizinho tinha outra tribo. Enquanto as tribos das crianças brigavam, nós marcávamos no terreno, que era debaixo lá de casa, lá. E brigava um, brigava outro, batia, jogava no chão, brigava. Era esse negócio. Então, o que a gente precisa entender nessa guerra que a gente vive, que quando a gente é humilhado, quando a gente é zombado, nós temos nosso irmão para nos defender. Não pega isso para o seu coração, não. Falar assim, nossa, me ofendeu, me humilhou, para. Fala, Jesus, nossa, eu estou sendo ofendido pelo Senhor. Sabe o que Sanbalat Tobias falou? Esse primeiro fala que o versículo Neemias 4, de 1 ao 4, fala o seguinte: que enquanto estava sendo edificado os muros, Sanbalat ardeu em ira e se indignou. E começou a falar o seguinte, com o seu exército. Essas figuras são figuras de autoridade. Geralmente, quem se levanta ainda figura de autoridade que tem influência com os outros. Ele começou a falar com o seu exército. Que fazem esses fracos judeus? Às vezes, as pessoas vão... O diabo quer colocar no seu coração que você é fraco, que você não vai vencer. O diabo quer colocar no seu coração que você não vai dar conta, que você é o patinho feio, que você é um zero à esquerda. Porque se ele convencer você que você é o patinho feio da história, que você é um fraco, que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Porque se dentro de você, você se vê um derrotado, você vai agir como um derrotado. Porque eu penso, eu sinto e eu reajo. Se eu penso que eu sou derrotado, eu vou me sentir como um derrotado. As minhas ações vão ser como derrotados. Mas se eu penso como um filho de rei, do rei, se eu me aproprio das verdades, eu vou sentir isso e vou tomar atitude de acordo com isso. Então, nosso coração incendiado vai incomodar outras pessoas para tentar falar que você é fraco. E ainda eu tive outro testemunho de outra pessoa que falou assim, e fulano de tal, conversando, você está pregando para fulano de tal? Ele falou, pastor, eu até prego. Você acredita? Menininho, 14, 15 anos. Mas eu até prego, porque eu sei que eu tenho que pregar. Mas você já viu aquilo na Bíblia que fala que o profeta não tem honra na sua própria casa? 14 anos, gente, achei bonitinho demais. Falei, já vi isso sim. Então, querido, você é boca de Deus aqui na terra.
Você é boca de Deus aqui na terra. Você, jovem, é boca de Deus aqui na terra. Você é boca de Deus para falar na sua escola, com seus colegas, com as suas colegas. Você é boca de Deus. Quando eles vierem falar com você, quanto você já pegou, quanto que você já ficou, você fala assim, eu já fui pegada o meu coração foi pegado por Jesus. Antigamente era uma vergonha quem tinha beijado. Hoje quem é boca virgem, eles falam, eles falam, bebê não é boca virgem. Que não seja boca virgem, não, seja orelha virgem, seja outra coisa virgem, seja tudo virgem. Para de querer entregar o seu melhor para esses caos caindo, que não quer saber nada da vida. Quer saber nada da vida. E você entrega seu precioso aí. Mas é gostoso, o inferno está... Ó, te falar um negócio. O diabo, assim, ele te dá o gostoso primeiro, para depois te queimar no inferno. É desse jeito. Jesus, ele fala, mãozinha, cuidado onde pega. Pezinho, cuidado onde vai. Boquinha, cuidado. Então, assim, Jesus, no começo, ele fala assim, não. Mas no final, fala assim, você vai andar na rua de ouro e de cristal. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. O diabo sempre começa com gostoso e termina com amargo. O Senhor começa com amargo e termina com gostoso. A escolha é da gente, o que a gente quer viver. Então, essas escolhas é que a gente precisa ter. Você é forte, sim. Hoje fala, é uma geração Nutelinha, uma geração que não quer nada com Jesus. Satanás está investindo pesado nessa geração, para destruir as crianças, para destruir os jovens, para falar que eles não vão dar. Mas eu quero te falar que o mesmo Deus, é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente. O mesmo Deus que levantou Moisés, numa época em que as crianças estavam sendo mortas, Deus levanta um libertador. O mesmo Deus que libertou lá, está levantando uma geração de jovem, cheio da unção, cheio do poder. Aleluia. Nós vamos ouvir muitos jovens cheios do Espírito Santo, porque a geração antiga vai ficar com vergonha. Vai ficar com vergonha, porque Deus vai levantar e vai dar coragem para eles. E eles vão levantar e falar, eu sou santo mesmo para o meu Deus. Quando pegar a gente que ficar gozando, isso é isso, é que eu falei, sou, e não estou nem aí para você. Então, aí, o Tobias, o outro amiguinho do mal, falou com eles assim, ainda que eles edifiquem, vai vir uma raposa animalzinho peditinho, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Então Satanás fala assim, ele está começando a edificar, a igreja lá está falando para o povo ser santo, para procurar ser cheio do Espírito Santo. Conheço o seu andar, você gosta disso, vou pôr isso no seu caminho. Porque mesmo que o seu muro está se levantando, eu vou só oferecer. Na Espanha, eles falam isso como esporte ou cultura, não sei como usar a palavra correta. Sobre o touro e o toureiro, que tinha um manto vermelho, né? E o touro, ele balançava, o touro vinha em direção ao pano. Ao passar pelo pano, eles pegavam uma flechada, tacavam nas costas do coitado do touro. E fazia isso direto. Às vezes, a gente fica igual aquele touro, olhando para o pano vermelho, esquecendo que quem balança é o toureiro. Então, os pecadinhos que aparecem, as tentações que aparecem para você é o pano vermelho. E quem está balançando o pano vermelho é o diabo, os seus demônios, para você cair. E às vezes você está indo lá e fala, não. Querido, então assim, olha, não negocie os seus valores, porque ele fala, eu vou colocar uma raposinha, as raposinhas, um homem cai, uma mulher cai no pecado, não é de um dia para o outro, é devagar, vai mostrando aqui, vai mostrando lá, vai fazendo aqui, vai fazendo lá, até que chega com a destruição. Homens e mulheres incendiados, precisa permitir que o Espírito queime.
Começa a clamar, fala: Senhor, nós queremos clamar, nós queremos ser cheios, nós queremos incendiar, nós queremos, ó Deus, ser a voz, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é Jesus Cristo. Nós apenas seremos a voz anunciando a volta dele, assim como Elias anunciava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Novamente há uma voz que precisa levantar. Nós como igreja, não é o mundo lá fora, somos nós dentro da igreja a termos um verdadeiro arrependimento e quebrantamento, porque igreja ocidental somos nós, uma igreja tão preocupada com mínimas coisas, que se deprimem por mínimas coisas. Porque eu não tenho namorado, porque eu não tenho carteira, porque eu não tenho isso. Veio um missionário desse pessoal que é perseguido e foi pregar numa igreja grande. Aí o pastor, levantou e falou: vamos orar para o missionário, porque lá eles sofrem muitas perseguições, eles sofrem muita dificuldade. Aí orou pelo pastor, tal. Aí o pastor foi ministrar a palavra. Ministrou, chega no final, o pastor fala assim: olha, agora eu vou orar por vocês, igreja ocidental, porque lá verdadeiramente nós somos mortos pelo amor do Senhor Jesus, mas nós temos um amor, uma paixão, que vocês, igreja ocidental, que tem tudo, não conhece a Jesus. Lá nós morremos por Jesus, aqui vocês não experimentam quem é Jesus. Nós que vamos orar por vocês. Que entendimento é esse? Um entendimento que eles receberam uma revelação tão grande de Jesus, que nada para eles importa mais. Isso não quer dizer que a gente vai largar serviço, não, irmão. Quanto mais você tem de Jesus, melhor funcionário você é. Quanto mais você tem de Jesus, melhor marido você é, melhor esposa você é, melhor filho você é. Porque o primeiro avivamento, ele começa dentro de nós. Depois ele vai para o coletivo. Então, essa busca desse fogo queimar no nosso coração, começa no individual para gerar no coletivo. E esse avivamento vai nos transformar em pequenos cristos, com características de Cristo. Sozinhos a gente não dá conta, mas o Senhor já sabia disso. Por isso que Ele fala assim: eu vou habitar dentro de vocês. Oh, glória a Deus. Coloque sobre os seus pés, vamos orar sobre isso. Aleluia. Então, o primeiro inimigo de homens e mulheres incendiados é a zombaria, é a perseguição. É a perseguição. Senhor Jesus, aqui está a sua noiva amada e querida. Oh, Jesus querido, o Senhor sabe da história de cada um aqui, da busca que cada um tem tido. O Senhor conhece, ó Deus, as humilhações, às vezes as afrontas que o inimigo vem sobre a vida deles. Senhor, mas nós oramos como igreja. Senhor, encha-nos do Senhor. Nós oferecemos esse altar que é a nossa vida ao Senhor. Deus, nós vamos colocar as madeiras escolhidas para que o fogo que o Senhor derramou em nós, ele se fortaleça, ele incendeie a nossa vida. Nós vamos colocar lenha da oração, do jejum, da leitura da palavra, do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação, do reconhecimento de tão orgulhosos às vezes que nós somos. Deus, tão egocentristas. Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito venha fortalecer cada um nos seus desafios, para que o Teu Espírito venha encher de glória, de graça a vida de cada um, para que cada um possa olhar para o Senhor e ser sarado, para que possam cada um olhar para o Senhor e serem curados, possam olhar para o Senhor e serem libertos. Espírito do vivo Deus, toma conta de nós, Jesus, toma conta de nós, Jesus. Coloca fome e sede do nosso coração, fome e sede da
da palavra, fome e sede do seu espírito, fome e sede das suas aflições, do seu coração em nós, fome e sede, ó Deus, dos seus planos em nós. Espírito Santo de Deus, incendeia-nos, incendeia-nos, incendeia-nos. Espírito Santo de Deus, mesmo que se levante pessoas para zombar de nós, para nos chamar de fraco, para falar que nós vamos cair, que não vai adiantar nada levantar os muros do princípio na nossa vida. Deus, que nós não olhemos, ó Deus, para os opressores, mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé, para que nós possamos olhar para Jesus, para que possamos olhar, ó Deus, e sermos, ó Deus, transformados pelo seu Espírito. Por isso, querido Espírito Santo, acorda-nos para orar. Espírito Santo, escolhe o horário e acorda a gente, Jesus. E que a gente possa levantar também mais cedo, para ler a Bíblia todo dia, para orar todo dia. Deus, para que nós possamos ser revestidos com seu Espírito todos os dias. Porque o que é que vai ser de nós se não for o Senhor? Senhor, que no norte, no sul, no leste e oeste, que a nossa nação se prostre diante do Senhor. Que a nossa nação reconheça que só o Senhor é Deus. Que a nossa nação, ó Deus, venha cada dia mais buscar da sua presença e clamar: ora vem, Senhor Jesus. Que a tua igreja, Senhor, se humilhe, se arrependa, interceda por pessoas que não conhecem. Se coloque na brecha por pessoas, se coloque na brecha para que se cumpra o seu querer aqui na terra. Jesus, é isso que nós colocamos diante do Senhor e reconhecemos a sua beleza. A igreja diga amém. Glória a Deus.